A primeira luz da manhã não entrava com pressa naquela cabana. Ela escorria pelas frestas da janela como quem respeitava o silêncio, como quem sabia que ali dentro havia uma mulher cansada demais para se levantar cedo, e dois filhos pequenos que dormiam como se o mundo fosse justo. Do lado de fora, um campo de mato seco se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Era terra difícil, de gente esquecida, e aquela cabana de madeira gasta era só mais um ponto invisível no mapa de ninguém. Ela se chamava Clara. Tinha cabelos castanhos amarrados com um pedaço de pano, mãos rachadas do frio e da enxada, e olhos que já tinham chorado mais do que deviam. Seu marido morrera 2 invernos antes, por uma febre que levou meio vilarejo, e desde então, Clara lutava sozinha para manter os filhos alimentados, a horta viva e a esperança de pé. Mas esperança não enchia o prato. E naquela manhã, enquanto o sol começava a dourar os montes, Clara tentava consertar uma das cercas nos fundos da propriedade. Os arames estavam frouxos, um poste tombado, mais uma coisa para cuidar, mais uma coisa para lembrar que ela estava sozinha. O menino mais velho, Samuel, a ajudava segurando os pedaços de madeira. Já o mais novo, Benjamim, brincava de correr atrás de uma galinha teimosa, rindo com aquela inocência que o mundo ainda não tinha conseguido roubar. Era um dia como outro qualquer, seco e silencioso, até que Samuel parou de segurar o poste e olhou para o horizonte. "Mamãe, tem um homem vindo a cavalo", disse o menino, franzindo a testa. Clara se virou devagar. Um ponto escuro avançava pela trilha empoeirada que cortava os campos. O cavalo era forte, o homem em cima dele, ainda mais. Não vinha com pressa, nem com ameaça nos olhos, mas havia algo nele que fazia o coração bater mais rápido. Um chapéu surrado, uma jaqueta cinza coberta de poeira, e uma expressão que não se lia fácil. Quando o cavaleiro parou próximo à cerca, Benjamim correu inocente em sua direção, antes mesmo que Clara pudesse dizer qualquer coisa. "Oi, moço, você é caçador?" O homem olhou o menino e sorriu com a boca, mas não com os olhos. "Não, garotinho, só tô com sede." Clara apertou os dedos em volta da madeira que segurava. "O que o senhor quer?" perguntou firme, com um tom que tentava esconder o medo. Ele tirou o chapéu devagar e assentiu com respeito. "Água. Só isso. E talvez um pouco de sombra." Clara o observou por alguns segundos que pareceram minutos. Estava sozinha. 2 filhos pequenos, nenhum vizinho por perto, mas algo naquele homem não parecia errado. Ela olhou para Samuel, depois para Benjamim, e respirou fundo. Pode vir até o poço, mas sem movimentos bruscos. O homem desceu do cavalo com calma. Seus passos não eram de ameaça, eram de cansaço. Ele se aproximou do poço como quem se aproxima de uma lembrança antiga. Bebeu a água com gratidão. E quando terminou, limpou a boca com o lenço do pescoço e disse num tom baixo: "Obrigado, dona." Clara assentiu, ainda em guarda. Mas Samuel, curioso como todo menino de 10 anos, não se aguentou. "Como é o seu nome, moço?" O homem olhou para ele e respondeu com serenidade: "Me chamo Elias." E então, pela primeira vez naquela manhã, Clara sentiu que talvez aquele dia não fosse como todos os outros. O nome ficou no ar por alguns segundos. Elias. Curto. Direto. Sem sobrenome. Clara olhou para ele como quem tentava decifrar um livro com páginas arrancadas. Mas os meninos não precisavam de muito para confiar. "Você sabe montar cavalo rápido?" perguntou Benjamim, com os olhos brilhando. "Sei sim", respondeu Elias, com um meio sorriso no canto da boca. "E sabe usar arma?" Samuel perguntou em seguida, curioso. Clara arregalou os olhos e cortou o filho. "Chega, Samuel, não se pergunta essas coisas para quem acabou de chegar." Elias apenas balançou a cabeça, como quem não se ofende fácil. "Eles só estão sendo meninos", disse com a voz grave e calma. "A curiosidade deles é boa. Melhor que o medo." Clara não respondeu, mas seu olhar suavizou. Um pouco. Talvez por ver que ele não era um homem de pavio curto. Talvez por ter ouvido ternura na voz de alguém que parecia ter nascido da poeira. Enquanto isso, Elias se aproximou do cavalo e começou a desenrolar uma pequena cabaça presa na sela. Verificou as ferraduras do animal, ajustou a sela
movimentos precisos, silenciosos, como quem vive há anos entre trilhas e ameaças. Clara observava à distância. Algo dentro dela ainda dizia para manter distância. Mas outro lado, um lado mais fundo, mais esquecido, sentia uma presença estranhamente tranquila naquele homem. A cerca ali atrás está caída, comentou Elias, sem tirar os olhos do cavalo. Clara se assustou. Não esperava que ele tivesse reparado. Eu sei. Ia tentar arrumar quando tivesse tempo. Posso ajudar, disse ele, já pegando um pedaço de arame solto no chão. Clara hesitou. Não precisa, a gente dá um jeito. Eu sei, respondeu Elias, abaixando-se com naturalidade. Mas às vezes, a vida fica menos dura quando a gente aceita ajuda. Ela ficou em silêncio. Ele não insistiu, só começou a trabalhar. Samuel correu até ele para entregar um martelo. Benjamim apontava para os postes tortos, como se fosse o capataz do rancho. Clara continuou olhando da varanda. E ali, com o sol queimando as costas e o suor pingando da testa, Elias começou a consertar a cerca, sem cobrar nada, sem perguntar nada. Apenas fazendo. Os pregos entravam fundo na madeira. O arame era esticado com firmeza. Os postes voltavam ao lugar. Era como se as mãos daquele homem não só arrumassem cercas, mas também tentassem, em silêncio, arrumar o que a vida tinha desfeito. Quando terminou, o céu já começava a tingir-se de dourado. Clara cruzou os braços e disse, um pouco sem jeito: fiz feijão, carne salgada e pão. Se quiser, pode comer com a gente. Elias limpou as mãos no pano da sela. Olhou para ela com respeito. Aceito sim, senhora. E agradeço. A janta foi silenciosa. As crianças faziam perguntas, riam, se encantavam com qualquer resposta. E Elias, mesmo com poucas palavras, respondia sempre com educação, como quem leva a alma ferida, mas o coração limpo. Quando a noite caiu de vez, Clara apontou para o celeiro. Tem palha limpa e cobertores secos lá dentro. Pode passar a noite ali, se quiser. Elias levantou-se da mesa. A senhora já me deu água, comida, e mais confiança do que eu esperava encontrar neste mundo. Não sei se é confiança, talvez seja só educação, ela respondeu. Ele assentiu sem orgulho. Ainda assim, obrigado. E então saiu, caminhando devagar em direção ao celeiro, com o barulho dos grilos tomando conta da noite. Clara ficou parada à porta, olhando o vulto dele desaparecer entre a sombra do estábulo, e, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem ouvir o som da solidão soprando pelas frestas da casa. O sol nasceu calmo naquela manhã, sem pressa, sem arrogância. Os primeiros raios douraram a palha no celeiro, onde Elias já estava de pé, bem antes do galo cantar. Ele não precisava de despertador. Carregava o relógio do deserto no peito. Um relógio feito de instinto e lembranças que doíam demais para permitir sono leve. Clara acordou com o som ritmado de um machado cortando madeira. Saiu até a varanda, ainda com o chale sobre os ombros, e viu o forasteiro num ritmo preciso, quase hipnótico. A lenha se partia com um só golpe. Os pedaços eram empilhados com método, como se, ao organizar o mundo lá fora, ele tentasse organizar também o que havia dentro. Ela observou por longos minutos sem ser notada. O modo como ele limpava o suor da testa, como ajeitava cada tora, com cuidado quase cerimonial. Não era pressa, não era ostentação, era respeito pelo que fazia. Benjamim logo apareceu, ainda com remela nos olhos, e correu para o lado do homem. Tá fazendo isso por quê? Elias deu um pequeno sorriso. Porque o frio chega sem pedir licença, garotinho. E ninguém gosta de passar frio. Samuel veio em seguida, com um pedaço de pão na mão. Você sempre corta lenha assim? Parece um soldado. Elias encarou o menino, pensativo. Já fui soldado. Hoje sou só alguém tentando pagar o mundo, com boas ações. Samuel não entendeu direito, mas assentiu como se entendesse. E ali, ao lado dos dois meninos, o homem que um dia fora temido em duelos sangrentos, ria com leveza, pela primeira vez em anos. Clara voltou para dentro, pegou uma panela, acendeu o fogo. Ia fazer almoço cedo naquele dia. Não porque era dia de visita, não por obrigação, mas porque, de algum modo,
Aquele homem parecia pertencer àquele lugar, como se tivesse brotado do próprio chão que tentava consertar. Mais tarde, Elias consertou a porta dos fundos que rangia havia meses. Reparou o galinheiro, que andava vulnerável aos gambás noturnos. Trocou o pano da sela de um dos cavalos da família. Fez tudo em silêncio, sem pedir nada em troca, sem mesmo dizer o que estava fazendo. À tarde, Clara chamou. A comida está pronta. Elias lavou as mãos na bacia do lado de fora e entrou. Sentou-se à mesa sem cerimônia, mas com respeito. Oraram em silêncio. Durante a refeição, os meninos falaram pelos cotovelos. Elias ouvia com atenção, como quem não estava apenas ali, mas presente de verdade. Clara o observava enquanto ele comia. Não como uma mulher observa um estranho, mas como alguém que começa a reconhecer algo familiar, em alguém que acabou de chegar. Depois do almoço, ele se levantou, agradeceu e saiu. Mas antes que ela pudesse se recolher, ouviu sua voz vindo de fora. Dona Clara. Ela se aproximou da porta. Sim, se me permite. Amanhã posso cuidar da cerca do leste. Está quase cedendo. Clara hesitou por um segundo. Depois, apenas disse: se quiser, pode sim. E Elias apenas assentiu, sem sorrir, sem alarde. E voltou a caminhar até o celeiro. Clara fechou a porta devagar. E ficou ali por um instante, com a testa encostada na madeira. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava carregando o mundo sozinha. Os dias que seguiram foram silenciosos, mas não vazios. Elias acordava antes do sol, cortava lenha, ajustava cercas, consertava o que o tempo tinha desgastado. Nunca pedia nada, nunca reclamava. Simplesmente fazia. Clara, aos poucos, foi baixando a guarda. Primeiro, deixou de trancar a porta da frente quando ele estava no celeiro. Depois, passou a preparar um prato extra no almoço, sem precisar perguntar se ele aceitaria. E um dia, enquanto costurava um pano de prato, viu-se sorrindo. Sem saber por quê. Havia algo diferente naquela cabana. Algo no ar. Mais leve, mais vivo. Os meninos já o chamavam de seu Elias, como se fosse um tio distante que finalmente voltara para casa. Samuel o seguia por todo canto, querendo aprender a mexer com pregos e madeira. Benjamim ria das histórias curtas que ele contava sobre cavalos e lobos do deserto. Mas Clara ainda lutava por dentro. Sabia o quanto a presença dele estava fazendo bem à casa, aos filhos, a ela mesma. Mas também sabia o quanto o mundo podia ser cruel com mulheres que baixavam a guarda rápido demais. Ela se pegava olhando para ele enquanto ele serrava uma tábua, concentrado, suando. Depois virava o rosto, envergonhada de si mesma. Às vezes, enquanto lavava pratos, ouvia a voz dele lá fora, ensinando Samuel a amarrar um nó forte, e seu coração batia com uma força que ela fingia não perceber. Naquele fim de tarde, o céu estava tingido de laranja. Clara varria a varanda com passos lentos, quando Elias apareceu, segurando um pequeno arranjo de flores do campo. Achei perto da trilha. As crianças disseram que a senhora gostava dessas. Clara olhou para as flores, depois para ele, depois de novo para as flores. Pegou o arranjo com cuidado, e pela primeira vez, sorriu, sem disfarce. Obrigada. Faz tempo que ninguém me traz flores. Elias apenas assentiu. Tem coisas que o tempo não devia roubar da gente. Flores são uma delas. O silêncio entre eles foi longo, mas cheio de palavras invisíveis. Clara olhou para ele, tentando decifrar o homem por trás da barba por fazer, da voz rouca, dos olhos fundos. O senhor já teve família? Elias olhou para o horizonte antes de responder. Tive uma mulher, há muito tempo. Ela se foi antes do mundo decidir se eu era bom ou ruim. Clara engoliu em seco. Sinto muito. Eu também, respondeu ele sem drama. Mas depois que a gente perde tudo, aprende a valorizar até um prato de sopa quente. E o som de crianças rindo. Clara assentiu. E ficou olhando para ele com um respeito novo, misturado com algo mais. Algo que ainda não tinha nome, mas já morava entre eles. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Clara olhou para o teto do quarto e pensou: se ele fosse outro tipo de homem, já teria pedido para dormir aqui dentro. Mas ele nunca pediu, nunca insinuou.
Nunca cruzou a linha, e talvez, justamente por isso, ela começou a desejar que ele cruzasse. O dia começou como todos os outros. Clara amassava o pão na cozinha, os cabelos presos de qualquer jeito e farinha nas mãos. Samuel varria o chão da varanda, enquanto Benjamin corria atrás de uma borboleta, como se aquilo fosse a missão mais importante do mundo. Elias cortava lenha, como sempre. Mas naquele dia, havia algo diferente em seu rosto. Um certo olhar distante, como se o vento tivesse lhe sussurrado que a paz não duraria muito. Por volta do meio-dia, Clara o chamou para almoçar. Sopa quente, carne salgada e pedaços de milho assado. Simples, mas feita com carinho. O tipo de carinho que mora nos gestos pequenos. Elias lavou as mãos e entrou na casa com os meninos ao seu redor. Sentaram-se à mesa. Clara serviu os pratos. Oraram em silêncio. A refeição foi tranquila, até que o som de cascos de cavalo interrompeu o momento. Pesados. Ritmo arrastado. 3 cavalos. Clara olhou para Elias e ele já estava de pé. Os olhos dele mudaram. Ficaram estreitos, duros. Não de medo, mas de quem reconhece o cheiro do perigo antes mesmo de vê-lo. Fique com as crianças, disse ele, com a voz baixa, firme. Clara sentiu o estômago gelar. O que foi? Elias pegou o revólver que estava pendurado discretamente na lateral da porta. Checou os cartuchos. Girou o tambor com precisão. Olhou pela fresta da janela. 3 homens. Não são caçadores, nem tropeiros. E estão vindo direto para cá. Clara correu e puxou Benjamin para junto do peito. Samuel se aproximou da mãe, sem entender direito, mas sentindo que algo estava errado. Elias caminhou até a porta e saiu com calma. O sol batia forte nas costas dele, enquanto os 3 cavaleiros se aproximavam em linha reta. Quando chegaram perto o bastante, pararam. O do meio, o líder, era magro, rosto afiado, barba por fazer e um sorriso nojento. Os outros 2 pareciam brutamontes de estrada, o tipo de homem que nunca aprendeu a pedir, só a tomar. Mas vejam só, disse o líder, com voz debochada. A viúva tem visita. Acha que não notamos você por aqui esses dias? Elias não respondeu. Apenas manteve a mão direita próxima do coldre. Bonita essa casinha, viu? Continuou o bandido. Longe, isolada, com uma mulher sozinha. A gente pensou em fazer uma visita mais íntima. Clara, que estava na cozinha, ouviu e levou a mão à boca. O brutamonte da esquerda começou a descer do cavalo. Caminhou em direção à lateral da casa, sorrindo torto. Foi quando Clara gritou. Sai daqui! Sai da minha terra! O grito ecoou seco, e no mesmo segundo, um disparo rasgou o ar. O homem caiu no chão com um baque surdo, entre o passo e o susto. Morto. Um tiro limpo, certeiro, no meio da testa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O bandido que restava arregalou os olhos. O líder, em vez de se assustar, sorriu surpreso. Não pode ser. Eu conheço esse tiro. Você é o Elias. O Elias dos olhos de pedra. Aquele que nunca perde. Que sumiu do mapa depois do último duelo em El Paso. Elias não respondeu. Só reposicionou o pé direito e manteve o olhar fixo. Diziam que você era um demônio com um revólver. Mas também diziam que só matava homem mau. Nunca ninguém inocente. Um tipo de justiça torta. Clara ouvia tudo de dentro, em choque. Aquele homem que cuidava dos seus filhos, que sorria com doçura, que cortava lenha em silêncio. Agora era o nome de uma lenda temida pelos piores homens do Oeste. Sabe de uma coisa? Disse o líder, descendo do cavalo com calma. Eu sempre quis te enfrentar. Elias apenas respondeu. Eu não vim para duelo. Mas eu vim, disse o bandido, com os olhos brilhando de vaidade. E então, o segundo duelo começou a se formar. A mulher escondida no interior da casa, os filhos quietos, de olhos arregalados, e um silêncio mais mortal que os próprios tiros que estavam por vir. O silêncio que precede a morte tem gosto de metal na boca, tem cheiro de terra seca e couro gasto, tem um peso que até o vento respeita. Elias encarava o homem à sua frente, o líder dos bandidos, arrogante, cheio de si, despreparado para morrer. Disseram que você tinha morrido, Elias, provocou o homem, abrindo os braços como se fosse receber aplausos.
ou que tinha virado padre. Nunca imaginei te encontrar escondido numa cabana, ajudando uma viúva a cortar lenha. Elias não se mexeu. Não piscou. A única resposta foi um leve ajustar de ombros, como quem tira o peso do passado das costas. Por um segundo. Você fala demais, disse por fim, e escuta pouco. O bandido riu, mas os olhos já não riam. Vamos ver se ainda é rápido como dizem. Colocou a mão sobre a arma no cinto. Clara, atrás da cortina, com o coração aos pulos, sussurrou sem som. Não. Benjamin tremia no canto da cozinha. Samuel segurava a mão da mãe com força. Lá fora, o duelo já estava escrito. Só faltava o ponto final. E ele veio. Em um segundo. O bandido puxou a arma. Rápido. Mas Elias foi mais rápido. Como um raio. Como se o tempo tivesse parado só para ele. Um tiro, só um, no peito, no centro. O som foi seco. O corpo tombou. O nome de Elias se confirmou. O último bandido, ao ver o que aconteceu, virou o cavalo e fugiu em disparada sem olhar para trás. A poeira levantou, e a ameaça desapareceu com o som apressado dos cascos. Elias abaixou lentamente a arma, soltou o ar dos pulmões e olhou para a porta da casa. Clara saiu, passos trêmulos, os olhos cheios de pavor e surpresa. Parou diante dele, sem saber o que dizer. Por um instante, o tempo parou entre os dois. Você é mesmo o Elias dos olhos de pedra? Sussurrou ela. Ele olhou nos olhos dela, sem orgulho, sem vaidade, apenas com verdade. Sou, sim. Mas nunca matei por prazer. Só por defesa. E sempre. Dos piores tipos. Clara olhou para os dois corpos no chão, depois para os filhos na varanda. E eles eram mesmo isso? Elias assentiu. Aquele ali matou uma moça em Roswell, e matou o pai dela no mesmo dia. O outro assaltava cabanas como essa. Já vi o que deixavam para trás. Eu só adiantei o fim deles. Clara engoliu em seco, mas algo em suas entranhas não sentia medo. Não diante daquele homem, porque ele não era um matador. Era um escudo. Ela se aproximou mais um passo. Você disse que não veio para duelo. Não vim. Mas às vezes, o duelo vem até a gente. Ela ficou em silêncio, os olhos dela marejados, mas não de terror, de algo mais confuso, mais íntimo. E você vai embora agora? Perguntou. Elias olhou para o horizonte. Só se a senhora quiser que eu vá. Clara não respondeu. Apenas estendeu a mão. Vem. Vamos tirar essas crianças daqui, antes que elas vejam o que não precisam. E então, ele segurou a mão dela. Firme, quente, humana. Pela primeira vez, Clara tocou aquele homem não como um estranho, mas como alguém que, talvez, tivesse sido enviado por Deus, ainda que de um modo bruto. Naquela noite, não se ouviu nenhum grilo, nem o ranger do celeiro, nem o bater da janela solta ao vento. Era como se até o tempo tivesse parado, para esperar o que viria depois. Clara passou horas sentada na beirada da cama, com os olhos fixos na lamparina acesa. Os meninos dormiam, exaustos, mas ela não dormia, nem conseguia. Do lado de fora, Elias permaneceu no celeiro, como sempre, mesmo depois de salvar a vida dela, mesmo depois de revelar quem era de verdade. Ele não tentou se aproximar, não cruzou a linha, não quis nada, além do silêncio. Mas era justamente isso, esse respeito quase sagrado, que mais confundia Clara. Ela se perguntava se conseguiria dormir com um homem assim por perto. Um homem que tirava a vida com a mesma calma que partia lenha, que segurava uma arma com a mesma precisão que segurava uma flor. Era perigoso, mas protetor. Era temido, mas nunca cruel. Era um homem, ou era uma cicatriz que andava de chapéu. No dia seguinte, Clara foi até o celeiro. Elias já estava empilhando os últimos pedaços de madeira. Ela parou à porta, em silêncio. Não sou mais bem-vindo? Perguntou ele, sem se virar. Ela não respondeu de imediato. Deu alguns passos à frente. Os meninos perguntaram por você. Disseram que a casa ficou quieta demais hoje. Elias largou o machado, se virou devagar. E a senhora? Também sentiu falta do barulho que eu faço? Clara baixou os olhos. Senti falta do que você não diz. Ele a olhou por longos segundos. Eu vou embora, Clara.
Essa terra já viu sangue demais. E eu carrego nomes que os homens não esquecem fácil. Eu não quero que vá, disse ela, quase num sussurro. E pela primeira vez, Elias se desequilibrou por dentro. Clara respirou fundo, deu mais um passo, agora próxima demais. Mas quero saber quem você é. De verdade. Ele tirou o chapéu, baixou os olhos. Sou um homem que cansou de fugir. Que perdeu mais do que ganhou. E que, há muito tempo, não sabia mais o que era sentir paz. Ela tocou o braço dele com leveza. Então talvez seja a hora de parar de fugir. E aceitar a paz, quando ela bate na sua porta. Os olhos de Elias marejaram, mas ele disfarçou como pôde. E se eu trouxer perigo para você? Você já trouxe. E ficou entre ele e eu. Elias assentiu, devagar, e no fundo dos olhos Clara viu. O segundo duelo havia terminado. Não com armas, mas com palavras, e com um silêncio que dizia mais do que qualquer grito. O tempo passou diferente nos dias seguintes, mais lento, mais leve, como se a própria terra tivesse sentido que algo havia mudado naquela cabana. Elias continuava acordando cedo, cortando lenha, consertando o que podia. Mas agora, fazia isso sorrindo de canto, quando via Benjamim vir correndo com o martelo na mão. Ou quando Clara lhe deixava o café fumegando na varanda, sem dizer nada, mas dizendo tudo. As palavras entre eles continuavam poucas, mas os gestos falavam alto. Clara, ao pendurar roupas no varal, olhava para ele por cima do ombro, e não desviava mais o olhar. Elias, ao reparar a cerca, se pegava olhando para a cozinha da casa, só para vê-la passar. À noite, depois que os meninos dormiam, ficavam sentados na varanda, ela costurando, ele afiando a lâmina do canivete, e no meio daquilo, o silêncio mais confortável que já haviam experimentado na vida. Você pensa em voltar para a estrada? Ela perguntou certa noite, sem tirar os olhos da agulha. Não, respondeu ele com honestidade seca. Pela primeira vez, eu tenho onde voltar ao fim do dia. Ela sorriu sem mostrar os dentes, e as mãos dela pararam de costurar. Nunca pensei que um dia eu sentiria falta do som de machado na madrugada. E eu nunca pensei que um dia cortaria lenha, querendo ser notado. Eles riram, juntos, baixo, como duas almas cansadas que descobriram um canto seguro no mundo. Naquela mesma noite, Clara entrou em casa, apagou a lamparina, mas não dormiu. Seu peito ardia de algo que ela não sabia mais nomear. Um calor que não era febre, uma saudade, mesmo sem separação. Na manhã seguinte, Elias estava encostado no tronco da árvore ao lado do celeiro, os braços cruzados, o olhar perdido no campo. Clara se aproximou, devagar. Ficou à frente dele, em silêncio. Ele a olhou com suavidade, como quem olha uma resposta que procurou por muito tempo. O que foi? Ele perguntou. Eu só queria ver se o silêncio entre a gente ainda era bonito, e então ela o tocou, primeiro a mão, depois a face, e por fim, os lábios. O beijo não foi urgente, nem apressado, foi inteiro, foi cura, foi semente. Quando se afastaram, Elias manteve os olhos fechados por um segundo a mais. Você tem certeza? Ele murmurou. Clara assentiu. Tenho, porque até os brutos precisam amar. Ele sorriu, finalmente, com os olhos, com o peito. Ali, entre o cheiro de lenha, o som distante dos cavalos e a luz amarela do amanhecer, dois mundos quebrados começaram a se juntar. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ainda acredita no amor, mesmo quando ele nasce nos lugares mais improváveis. Aqui no Contos do Faroeste, cada história é feita para lembrar você que até no silêncio da poeira, a vida ainda sabe surpreender.